Fala galera, pessoal, no vídeo da nossa aula passada, né, nós começamos aqui a falar sobre as equações algébricas, né, ou equações polinomiais, e eu mostrei para vocês aqui que é possível a gente calcular as raízes de equações de grau maior do que 2. Né? Nós utilizamos aqui um recurso aqui, que é o valor, né, o exercício fornece para você a raiz, no caso aqui uma raiz do quarto, uma equação do quarto grau, né? Aí ele falou assim que o menos uma raiz dupla, né? Então nós temos duas raízes, menos 1 e menos 1, né? E eu vou descobrir as outras duas. Utilizando o dispositivo de Brillouin-Ruffini, nós abaixamos o grau para 2. A partir do momento que a gente abaixa o grau para 2, nós encontramos uma equação do segundo grau, que é equivalente a essa. E agora a gente aplicou aqui a fórmula de Bhaskara e encontrou as outras duas. Como a raiz, como menos uma raiz uma raiz dupla, ou seja, a gente diz que ela é uma raiz de multiplicidade 2, tá? São duas raízes iguais. Então nós temos três valores para a raiz dessa equação aqui, ó, essa equação do quarto grau aqui, que é o menos 1 duas vezes. Na solução não precisa escrever ele duas vezes, só uma vez. 1 sobre 2 e 1, tá? Então assim, isso a gente fez na aula passada. Agora nós vamos dar continuidade aqui, né, sobre esse estudo das equações algébricas. Seguinte, ó, esse recurso que nós utilizamos aqui, ele é bastante utilizado para resolver equações polinomiais de grau maior que 2, quando conhecemos ao menos uma das suas raízes. Então, nesse caso, foi o que nós utilizamos. Aqui nós conhecemos duas, né, raízes, e ele mandou calcular as outras duas. Tá? Então, esse recurso nós utilizamos aqui, né? Aqui, ó, de modo geral, podemos dizer que sendo A uma das raízes, ao dividirmos o polinômio pela raiz, obtemos no quociente um polinômio que tem grau uma unidade menor do que o polinômio original. Então, se você pega o valor da raiz aqui, divide o polinômio, tá? Por essa raiz, nós vamos encontrar um polinômio de grau menor do que o polinômio original. Então, no caso, nosso polinômio original era esse aqui. Pegamos esse polinômio, dividimos pela raiz menos 1, vamos encontrar um polinômio de grau menor. É o que está dizendo aqui, ó. Assim, teremos uma equação correspondente de menor grau. Então, assim, nós vamos encontrar uma equação correspondente a essa daqui, porém, ela vai ter o grau menor. Tá? Em geral, equações de menor grau são mais... de menor grau são menos difíceis de se resolver. Ou seja, nós temos uma uma equação de quarto grau aqui. Nós vamos aplicar o teorema o dispositivo de Brillouin-Ruffini duas vezes e vamos abaixar o grau dela para 2, tá? Então tá aqui é de grau 2. Então sim, do segundo grau fica bem mais fácil. E essa equação aqui ela é correspondente a essa daqui, ó, do quarto grau, nessa inicial aqui, ó, a original, tá? Nós vamos falar agora sobre o teorema fundamental da álgebra e depois sobre o teorema da decomposição. Seguinte, o teorema fundamental da álgebra nos diz o seguinte, ó, todo polinômio de grau n, tá, sendo n maior ou igual a 1, tá, ou seja, o polinômio tem que ter o expoente, o grau dele tem que ser pelo menos 1, de 1 para cima, tá? Todo polinômio de grau n, sendo n maior ou igual a 1, apresenta pelo menos uma raiz complexa. Tá? Ela apresenta pelo menos uma raiz complexa. Isso daqui, pessoal, esse teorema aqui, né, da álgebra aqui, ele vai ser comprovado depois que a gente resolver aqui, né, sobre o teorema da decomposição. Nós vamos comprovar isso aqui. Mas é assim, gente, ó, todo polinômio de grau n, ou seja, um polinômio qualquer onde o grau dele é igual a 1 ou maior do que 1, ele vai possuir pelo menos uma raiz complexa, tá? Então, assim, ele pode ter uma ou mais raízes complexas, tá? Para isso, o seu polinômio precisa ter o grau pelo menos igual a 1. Teorema da decomposição. Toda equação algébrica de grau n também, ou n tem que ser maior ou igual a 1, pode ser decomposta em n fatores do primeiro grau. Então, por exemplo, você tem aqui uma equação do quarto grau, você pode decompor ela em n fatores, ou seja, uma quantidade lá de fatores do primeiro grau, pessoal. Tá? Então, você pode decompor em vários fatores do primeiro grau. Então, você deixa de ter uma equação do quarto grau e passa a ter várias multiplicações de equações do primeiro grau. Olha só, vamos supor que, ó, R1, R2, R3, até a quantidade de R que no caso são raízes, né? Você tem a raiz 1, a raiz 2, a raiz 3, até a quantidade de raiz aí que o exercício, né,
fornecer para você. São as raízes do polinômio p de x. Então, p de x é igual a n, tá? A n, pessoal, vai ser o coeficiente do primeiro termo aqui, ó, seu, ó. Então vai ficar, ó, a n o coeficiente, que multiplica x menos a raiz 1, que multiplica x menos a raiz 2, que multiplica x menos a raiz 3, e vai multiplicando até você chegar na última raiz n, tá? Então, n é a nossa última raiz aqui. Então, como que eu vou decompor um polinômio para chegar, nós vamos decompor um polinômio, por exemplo, de grau 4, grau 5, grau, né, números maiores, vou decompor ele em fatores de grau 1, né? Ou seja, isso aqui é o teorema da decomposição. Então, vou decompor um polinômio de grau grande, né, um grau, sei lá, 4, 5, né, um grau maior, e vou decompor ele em fatores que só vai ter grau 1, tá? Ó, pelo teorema fundamental da álgebra e pelo teorema da decomposição, podemos concluir que uma equação de grau n, sendo n maior do que 1, maior ou igual a 1, admite n raízes complexas distintas ou não. Então, olha só, nisso daqui, pessoal, você vai ter o quê? Várias raízes complexas distintas ou não, ou seja, você vai ter várias raízes complexas que podem ser diferentes uma da outra ou não, podem ser iguais também, tá bom? Olha só, vamos resolver um exemplo que vocês vão entender esse teorema de decomposição aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Eu vou mostrar para vocês na prática que vocês vão entender direitinho isso aqui. Seguinte, ó, escreva a forma fatorada, né? A forma fatorada é isso aqui, é o teorema da decomposição. Escreva a forma fatorada de 2x elevado a 3 menos 6x ao quadrado mais 8x menos 24. Então, vou escrever a forma fatorada disso aqui, tá? Sendo que suas raízes são menos 2i, 2i e 3, tá? Então, aqui tem duas raízes complexas, tá? E uma raiz real. Se bem que o 3 também é um número complexo, mas assim, eu estou considerando que se não tiver a parte complexa, né? A parte imaginária, eu estou considerando somente como um número real aqui, certo? Então, aqui, esse número aqui complexo aqui tem a parte imaginária dele, esse aqui também, esse aqui só tem a parte real. Então, esse aqui é número real, esse aqui são dois números imaginários puros, tá bom? Então, esses três valores aqui são as raízes, as três raízes dessa minha equação aqui, ó, a equação do terceiro grau. Então, eu vou fatorar isso aqui, apresento ele na forma fatorada, que no caso é o teorema da decomposição do x, tá? Então, aqui a forma fatorada dele é assim, ó, você vai colocar aqui, ó, a n é o que? É o coeficiente, né, da minha primeira raiz aqui. Então vai ficar assim, ó, aqui, ó, 2, tá vendo? O 2 aqui, vai colocar aqui o 2, tá? O coeficiente do meu... Na verdade, esse AN aqui, gente, é o número que está multiplicando o maior grau de x, tá? No caso é o coeficiente do primeiro aqui, mas na verdade esse número aqui ele representa o termo que multiplica o maior grau de x na equação. Aqui, ó, que é o maior grau aqui? X elevado a 3, né? Quem está multiplicando ele? O 2, né? Então esse AN aqui vai ser o 2. Ele não pode ser esse menos 6, não pode ser o 8 nem o 24. Ele vai ser quem? Esse termo aqui que aparece aqui na frente, aqui no teorema da decomposição, é o termo que está multiplicando o maior grau de x. Nesse caso aqui é o 2, tá? Então vai ficar aqui, ó, 2 que multiplica x menos a raiz, né? A primeira raiz, que é menos 2i, vezes x menos a segunda raiz, que é 2i, então vai ficar menos 2i, e x menos a terceira raiz, que é 3, tá? Então aqui fica, ó, menos essa raiz aqui que é negativa, tá? Então vai ficar, ó, P de x é igual a 2 que multiplica x mais 2i vezes x menos 2i vezes x menos 3i. Pronto, galera. Se você pegar isso aqui e resolver isso aqui, volta a ser isso daqui que era antes, tá bom? Mas é que ele quer que a gente escreva apenas a forma fatorada. Pronto, tá escrita a forma fatorada. Para você pegar uma equação, certo? De grau n, né? E ele deu as raízes para você e pedir para transformar para a forma fatorada, você vai aplicar o teorema da decomposição, tá? Coloca aqui o primeiro termo multiplicando, sendo o número que multiplica o maior grau da equação aqui, nesse caso é o 2, e faz x menos a quantidade de raiz que você tiver na sua equação. Exemplo B. Sabendo que menos 3 é uma raiz de multiplicidade de 2, ou raiz dupla, né? Ou raiz dupla, tá aqui, tá? Então, o menos 3 é a raiz duas vezes dessa equação do quarto grau aqui. Encontre as demais raízes. Gente, simples, ó. Eu vou pegar os coeficientes dessa raiz aqui, ó. 1, 4, 2, 12, 45, escrevi aqui. Tá? Tá aqui, 1, 4, 2, 12, 45. Tá? E o menos 3 é uma raiz, né? Então, eu vou colocar aqui, menos 3, tá?
E essa minha raiz, a princípio, ela é uma raiz do quarto... Raiz não, gente, equação, tá? Essa minha equação aqui, ela é uma equação do quarto grau. Toda hora eu falo raiz aqui, eu quero dizer equação, eu digo raiz. Vamos lá. Então, essa minha equação aqui, ela é do quarto grau. Então, eu escrevi aqui quarto grau para indicar que nós temos aqui os coeficientes de uma equação do quarto grau. Eu vou dividir pela raiz, tá? Menos 3. Depois eu vou dividir de novo pela raiz menos 3, porque o menos 3 é raiz duas vezes, tá? Então, vou fazer, ó. O primeiro termo, a gente desce ele, vai ficar, ó. 3 vezes menos 3, a gente vai dar, ou melhor, 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Menos 3 somado com mais 4 vai dar 1. Agora eu pego 1 aqui, ó. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 somado com 2 aqui vai dar menos 1, tá? Menos 1 vezes menos 3 vai dar quanto? Mais 3. Mais 3 com mais 12 vai dar mais 15 aqui, ó. E agora, 15 vezes menos 3 vai dar menos 45. Menos 45 mais 45 aqui vai zerar. Pronto. Lembra que quando dá zero significa que esse número que realmente é a raiz da equação. Então, zerou quer dizer que é a raiz da equação. Agora eu vou escrever despreza, aqui é o resto, tá? O zero é o resto. Aí eu vou pegar agora esses coeficientes aqui, vai me dar os coeficientes da equação do terceiro grau, ó. Grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, tá? Os coeficientes, tá bom? Mas eu quero chegar no grau 2. Então eu vou refazer isso aqui novamente com a outra raiz, que também é o menos 3, tá? Vou fazer, ó, desço 1, vou fazer 1 vezes menos 3 dá menos 3, menos 3 e 1 vai dar menos 2, menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6, mais 6 e menos 1 vai dar mais 5, mais 5 vezes menos 3 vai dar menos 15, menos 15 mais 15 aqui vai zerar, novamente, ó, deu zero como resto, o último termo sempre é o resto, tá? Deu zero como resto, significa que o menos 3 realmente é a raiz. Tá bom? Então pronto, agora eu tenho aqui, ó, grau 0, grau 1, grau 2. Agora eu vou escrever isso aqui como os coeficientes de uma equação de grau 2, ó. 1x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Pronto, eu tenho essa equação agora do segundo grau. Agora eu pego essa equação do segundo grau, gente, e posso aplicar forma de Bhaskara nela, tá? Joguei na forma do delta aqui, deu menos 16. Opa, deu menos 16 o delta. Posso continuar, porque agora eu sei trabalhar com os números complexos, né? Então cheguei aqui, ó, deu menos 16, né? Então quer dizer que vai dar o quê? Vai dar 4 vezes raiz de menos 1, que no caso é o i. Então vai ficar 2 mais ou menos 4i sobre 2. Simplifico 2 aqui com 2 e com 4, vai ficar o quê? Vai ficar... aqui, ó, vou chegar nisso aqui, ó. 2 mais 4i sobre 2 e 2 menos 4i sobre 2. Então vai ficar, ó, 2, simplifico 2 com 2 e com 4, aqui vai ficar 1 mais 2i, e simplifico aqui o 2 aqui com 4i, aqui vai dar o quê? 1 menos 2i. Pronto, então eu tenho, ó, menos 3 e menos 3 como sendo x1 e x2, né? E aqui agora achei o x3 e x4. Só que como menos na solução, a gente não precisa escrever, quando a raiz repete, a gente não precisa escrever ela duas vezes. Nesse caso aqui, apareceu duas vezes, eu vou escrever só uma. Então vai ficar menos 3, a outra raiz vai ser 1 menos 2i e outra raiz 1 mais 2i. Pronto, gente. Essas três aqui são as raízes dessa minha equação do quarto grau, tá? Temos 4 raízes, menos 3, então a raiz que é dupla, tá? Menos 3, 1 mais 2i e 1 menos 2i. Pronto, essas são as raízes dessa minha equação do quarto grau. Tá? Aqui, construa uma equação do terceiro grau com raízes menos 1, 1 e 2. Bom, ele quer que eu construa uma equação. Lembra que nós temos que colocar o primeiro termo aqui? Como ele quer que eu construa a minha equação, no caso, eu posso colocar aí o coeficiente que eu quiser. Eu vou colocar o mais simples de todos, sabe qual? Vou colocar o número 1. Aqui ele não definiu, tá? Então eu vou colocar o número 1. Então vai ficar aqui, ó, 1 que multiplica x menos a primeira raiz, vai ficar x menos o menos 1, que vai dar mais 1, tá? Depois, x menos essa outra raiz aqui, vai ficar x menos 1. E depois, x menos a outra raiz, que é 2, tá? Então, ficou x mais 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, tá bom? Agora, eu vou fazer assim, eu vou multiplicar isso aqui, porque ele quer que eu construa a equação. Isso aqui é a forma fatorada, eu quero a equação na forma geral, tá? Então, olha só, vou multiplicar esses dois aqui primeiro, ó. X vezes x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos 1x. 1 vezes x vai dar mais x, então, eu corto menos x com mais x. E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, então, ficou x ao quadrado menos 1. Que vai multiplicar agora x menos 2. Agora, ó, x ao quadrado vezes x vai dar x elevado a 3. X ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos 1x. E menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Pronto, ficou isso aqui, ó, x elevado a 3 menos 2x ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. Pronto, essa é a equação, a equação do terceiro grau. Realmente, aqui, ó, a equação do terceiro grau, tá bom? Multiplicidade de raiz. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente encontrar a multiplicidade de raízes, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho essa raiz aqui, ó. Olha só, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 2, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para mim encontrar a multiplicidade da raiz, olha só, eu vou encontrar as duas raízes, tá? Vou encontrar aqui primeiro, né? Vou encontrar e mostrar para você que realmente elas são tem multiplicidade 2, ou seja, eu tenho raízes iguais, né, como solução dessa minha equação aqui, ó. Então, você pode resolver por fórmula de Bhaskara, vou resolver por soma e produto, tá?
A soma e produto você pode resolver ela aqui, ó. X ao quadrado menos a soma vai ser o termo que está multiplicando x, no caso aqui é o 6, tá? E o produto é o coeficiente que está sem x aqui. Então o produto é 9. E a soma é o quê? É o que está multiplicando x, só que o sinal trocado, né? Então aqui, eu tenho aqui, ó, menos 6, né? Multiplicando, então vai ser mais 6. Então a soma vai dar mais 6. E o produto? O produto é o número que está aqui, ó. Então o produto é 9. Então vamos lá. Dois números multiplicados tem que dar 9. E os dois somados dão 6. Quem são eles? 3 e 3. Olha só. 3 vezes 3, 9. E 3 mais 6, 9. 3 mais 6, ó. 3 vezes 3, 9. E 3 mais 3 vai dar 6. Então a soma dos dois dá 6. A multiplicação dá 9. Então tá aqui, ó. Então descobri os dois números. x1 e x2 é 3. Então tá aí. Se você não entendeu, faz por fórmula de Bhaskara. Você vai encontrar o x1 e x2 igual a 3. Tá bom? Então tá aqui, não é? Eu posso escrever isso aqui, sabe como? Eu posso aplicar aqui, se eu quiser, ó, o teorema da decomposição. Vou pegar agora as minhas duas raízes aqui e aplicar o teorema da decomposição. Vai ficar assim, ó, 1, né, que multiplica x menos 3 vezes x menos 3, que as duas raízes são iguais, né? Aí eu pego isso aqui, galera, e multiplico. Eu posso representar assim, ó, x menos 3 vezes x menos 3, não é eu escrever o x menos 3 elevado a 2? É a mesma coisa. Então, ó, x menos 3 elevado a 2. Esse expoente aqui, pessoal, ó, você pega a sua raiz aqui, que são, nesse caso, o 3, que é uma raiz múltipla, de multiplicidade 2, e vou escrever ela na forma fatorada. 3 menos 3, se apareceu duas vezes, vai ficar x menos 3, né? X menos 3 vezes x menos 3, vai ficar o quê? Vai ficar x menos 3 elevado a 2, tá? Esse expoente aqui, pessoal, ele indica a multiplicidade do número, tá? No caso, o número 3 aqui indicou a multiplicidade dele, que é 2, tá? Olha só aqui, ó, esse meu outro exemplo aqui, ó, x menos 2 ao quadrado vezes x menos 5 elevado a 3 vezes x mais 1 ao quadrado. Eu quero saber a multiplicidade de cada um. Vou pegar essa relação que eu mostrei para vocês aqui agora, ó, o 2, né, aqui tá menos 2, né, quer dizer que era menos 1 mais 1, então 2 é positivo, tá? Aqui. Opa, isso. Aqui, ó, aqui tá menos 5, quer dizer x menos o valor que dá menos 5, quem que é? É o 5 positivo, então, ó, 5, né, vai ser a outra minha raiz. E aqui tá mais 1, quer dizer que era menos 1. X menos o menos 1, deu mais 1, não é? Então, aqui, ó, menos 1 é a minha outra raiz. Aí eu vou olhar o expoente. O expoente aqui não é 2, então o 2 é uma raiz de multiplicidade 2. Aqui o 5 aqui, o expoente não é 3, então, ó, 5 é raiz de multiplicidade 3. E 1 aqui é uma raiz. Como o expoente é 1, então ele é uma raiz simples, tá? Menos 1, raiz simples, tá? Então, menos 1 é uma raiz simples. Não tem, a multiplicidade dela é apenas 1. Tá bom? Então, aqui, ó, com isso, concluímos que, ó, polinômio p de x, se você pegar aquilo na forma fatorada, o expoente, tá, que tiver aqui, representa a multiplicidade da sua raiz, tá bom? Aqui, ó, vamos construir uma equação na qual 3 é raiz de multiplicidade 2 e 1 e menos 1 são raízes simples, tá bom? Então, vou escrever, ó, então tem a raiz, ó, 2, 1 e menos 1, tá bom? Ou melhor, raiz é 3, só que a multiplicidade dela é 2. Então, eu vou escrever, ó, x menos a raiz 3 elevado a 2, que multiplica x menos 1 aqui, e depois x menos o menos 1. Então, essas duas raízes aqui tem multiplicidade 1, e a raiz 3 aqui tem multiplicidade 2. Pronto, agora eu preciso o quê? Resolver isso aqui, gente, tá? Vou multiplicar aqui, ó, x menos 3 ao quadrado, eu vou chegar nisso aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, tá? E x menos 1 vezes x mais 1, eu vou chegar nisso aqui, ó, x ao quadrado menos 1, tá bom? Porque, ó, aqui é menos, aqui é mais, os dois termos do meio vão se cancelar, tá bom? E eu multiplico agora, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta, x ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos x ao quadrado, menos 6x vezes x ao quadrado vai dar menos 6x elevado a 3, e menos 6x vezes menos 1 vai dar mais 6x, depois 9 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado, 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. Somando aqui os termos semelhantes, eu cheguei nessa minha equação aqui. Portanto, olha só, o 3 não é uma raiz de multiplicidade 2? Sim, então tem duas raízes aqui, mais um aqui, mais um aqui. Quer dizer, eu tenho 4 raízes. Se eu tenho 4 raízes, significa que a minha equação é do quarto grau. Tá aqui, descobri que equação que é. Eu tenho as raízes e descobri a equação que forma ela, certo? Então, olha só, aqui você pode ter a equação, você vai descobrir as raízes, ou você pode ter as raízes e descobrir a sua equação, ok? Basta você representar na forma fatorada aqui, beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Com isso a gente finaliza o nosso estudo aqui, dessa parte aqui, tá? De equações algébricas aqui.
Tá bom? E até a nossa próxima aula e fui!